Eu acho que urbanização é fundamental, né? Porque esse tipo de homicídio que vem acontecendo hoje é um crime que tem aspectos da sociabilidade urbana moderna, né, do Brasil. Hoje você teve a violência é um tipo ligado ao inchaço das cidades, ao crescimento das cidades. Começou principalmente nos anos 50, 40, começou a crescer as cidades a partir das periferias, de uma forma improvisada, sem planejamento e tal. E nos últimos anos, né, o que tem acontecido é uma guerra ao crime, polícias tentando fazer um tipo de controle diante de uma população com medo, que vão nas periferias das cidades e nos bairros pobres, tentando prender as pessoas vistas como suspeitas, que são normalmente os pobres, negros e tudo mais. Por outro lado, você tem um crime muito forte, que passou a crescer muito intensamente, uma indústria do crime que tem contratado muita gente. E a polícia e as políticas de segurança pública, em vez de lidar com isso de uma forma estratégica, inteligente, tanto fazendo investimentos sociais nesses bairros, mas também pensando como é que funciona essa indústria do crime, onde eles lavam dinheiro, onde eles ganham dinheiro para fragilizá-los financeiramente, eles se concentram numa guerra permanente nos bairros onde moram os suspeitos, enchendo as cadeias e matando muitas vezes lá. Nesses lugares você tem grupos em conflitos por mercado também, que matam entre si, e você tem um ciclo, um efeito multiplicador dos homicídios nesses contextos. Quando você mata alguém do grupo rival, os amigos e os parentes, muitas vezes, dessa pessoa, diante dessa agressão, muitas vezes respondem da mesma forma, se vingando. Então você tem um descontrole mesmo dessa cena de violência que se multiplica, porque também existe uma tolerância das pessoas, porque a percepção é de quem está morrendo pode morrer. O tráfico de drogas é um elemento importante para a gente pensar a violência no Brasil. Mas você veja a ironia, né, da situação, e isso ajuda a mostrar como essas discussões são complexas. O estado de São Paulo é a taxa mais baixa de homicídios do Brasil hoje e é o principal mercado produtor e distribuidor de drogas do Brasil e consumidor. De todos os estados brasileiros, o PCC hoje, a facção paulista, distribui, mas eles conseguiram organizar o mercado aqui de uma forma que eles ganham muito mais dinheiro do que nunca, sem tantos prejuízos produzidos pela violência. Então, assim, a droga, como ela permite também capital para comprar armas e as pessoas ficam armadas e é muito dinheiro envolvido, ela tem esse potencial, mas não existe uma relação imediata. A quantidade de homicídios no Brasil é maior do que grande parte dos países em guerra, até pela quantidade da população brasileira, né? A questão é que se mata por nada, vamos dizer, né? Numa guerra você tem questões políticas territoriais, culturais, étnicas, muitas vezes que transcendem o indivíduo. Então você tem dois grupos lutando por questões coletivas, independente de você concordar ou não, são questões coletivas que estão em jogo, territoriais, de nação, tudo mais. Aqui todas essas mortes acontecem muitas vezes por interesses individuais e mesquinhos que produzem efeitos multiplicadores que as pessoas estão se auto-exterminando e se matando como se fosse quase um suicídio social, né? Então é muito mais o resultado de uma fragilidade política do Estado democrático de direito, das instituições democráticas, do que questões coletivas em jogo, como acontecem nas guerras, né? A questão da autoridade política, muitas vezes, ela é importante para você passar a percepção de que você está num Estado democrático em que existem regras, essas regras precisam ser respeitadas, e existe uma questão que eu acho que é muito importante a ser trabalhada, que é em relação às prioridades. Qual é a prioridade de uma política de segurança pública? É acabar com a droga? É acabar com o consumo de droga? Isso já aconteceu em alguma cidade? Algum lugar conseguiu se livrar da droga? Os Estados Unidos, por exemplo, sempre trabalharam nesse conceito das guerras às drogas. Você está tendo uma enorme crise de overdose de ópio,
que é por causa de remédios produzidos em laboratório. Então a questão da droga é um problema que tem que ser lidado pela saúde pública, pela educação e tudo mais. Então você não vai acabar com a droga, você precisa acabar com a violência gerada pelo comércio de drogas e por eventual excesso de consumo de drogas. Esse é o grande problema. E você não vai resolver o problema prendendo traficante moleque de 17, 16, 18 anos. Você precisa se preocupar, sim, com um tirano armado que quer mandar na comunidade e ameaçando todo mundo de morte e mandando todo mundo ficar quieto. Esse é um problema para a democracia. Esse cara que ameaça todo mundo de morte, que faz e acontece em defesa dos próprios interesses do seu próprio negócio, esse cara precisa ser punido porque ele é um tirano. Isso acontece nas polícias quando eles começam a ser violentos. Quando a gente tolera uma polícia violenta, é um passo para essa violência ser usada em benefício dos interesses próprios de quem mata. Então, você não tolerar homicídios e passar a focar a política de segurança pública na redução dos homicídios, eu acho que é a estratégia, é o único caminho que a gente tem. Qual é a grande questão hoje, me parece? Você tem um mercado, você tem propostas, a molecada que está crescendo hoje e tal, vão virar adultos e escolher trajetórias e identidades para tocarem a vida, né? Quem eu sou. E o tráfico oferece, é sedutor, ele oferece uma carreira hoje. É uma ideia meio dos homens-bombas do mundo inteiro, né? O sistema é uma droga, é injusto, é cruel, ele quer te oprimir. Vamos viver e vamos detonar esse sistema, aí vamos para cima desse sistema, mesmo que a gente morra aos 25 anos. É uma identidade suicida, mas sedutora para a juventude, acaba sendo. E a gente está concorrendo com esse discurso e falando, olha, não, viva até os 80 anos, construa família, tem benefícios para isso, você vai ter uma vida assim assado. Só que a gente não está... Qual que é o problema? O tráfico, de alguma forma, vem sendo eficiente para construir sonhos nessa molecada e para seduzir essa molecada. A gente não está conseguindo fazer isso. A gente precisa de um Estado que abra portas, abra janelas, que produza arte, esporte, ofereça, de alguma forma, empregos, uma fonte de renda que permita ele ter sonhos e pensar em construção de família, em outros valores que a gente defende. Então, isso demanda políticas públicas, porque a gente precisa construir esses caminhos não pela ameaça de violência. Não é assim que a gente vai convencer a molecada, não é falando, senão você vai ficar encarcerado, ou senão a gente vai te matar, ou senão você vai apanhar, ou senão você vai... Não é assim que se convence, a gente se convence abrindo janelas, construindo perspectivas, fazendo os caras sonharem, falando, é isso, eu quero fazer parte desse projeto coletivo. Então isso depende de uma outra concepção de Estado mesmo.